Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu convidei um amigo bastante querido para conversar aqui com a gente sobre licenciamento ambiental e um olhar bem crítico sobre o licenciamento, sobre as reformas que a gente tem observado, sobre a LAC, que ele vai explicar para vocês aí o que é, que tipo de licenciamento é esse e, de fato, como é que a gente tem que interpretar tudo isso, que é o Maurício Fernandes. O Maurício, ele é especialista e mestre em Direito Ambiental. O Maurício é professor de Direito Ambiental, ele é advogado atuante na área ambiental. Ele foi nosso ex-secretário municipal do Meio Ambiente aqui no município de Porto Alegre. E ele administra um site bem bacana, aqui, para não errar, vou até olhar aqui, que é direitoambiental.com, né? E é um site de conteúdo, né? Então não é um site que vai fazer divulgação, não é nada disso, é um site efetivamente de conteúdo. Ali a gente encontra alguns artigos, encontra legislação, encontra algumas discussões, então é até bem bacana para fazer o acompanhamento. Então, Maurício, eu queria te agradecer mesmo. Eu sei que a gente está vivendo uma situação surreal, né? Completamente, né? Filme de ficção. Sei que tu arrumou um intervalo aí na tua vida, que teve um deslocamento, né? De vida, inclusive. A gente está aí te acompanhando numa área verde lindíssima. Te agradeço, né? Por ter encontrado esse tempinho para falar com a gente. E já te passo a palavra. Grande Fernanda, pô, amigona, Fernanda, admiro muito teu trabalho. Quando me convidou para gravar para os alunos aí, eu fiquei assim muito feliz mesmo, uma honra poder compartilhar esse momento contigo e os teus alunos, né, que saibam que a professora deles é muito admirada na área ambiental. Fernanda, quando eu comecei a estudar direito ambiental já faz aí algum tempinho, né? A Fernanda já tinha livro, já escrevia, então, pô, muito legal estar aqui, Fernanda, muito legal mesmo. Eu que te agradeço, querido. Bondade tua. O, essa LAC, né? Que eu me propus assim a conversar, Fernanda, com os teus alunos, né? Tem uma onda, né, e principalmente acho que intensificado agora nesse momento de pandemia, que cada um tá vivendo da forma que consegue, que pode. Acho que ninguém escolheu estar onde está, né, nesse período, mas já em janeiro, né, foi publicado o Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, que trouxe para o Rio Grande do Sul um tema que ele não é novo em outros estados da federação, mas no Rio Grande do Sul foi uma bandeira de aprovação do código, polêmico ali no ano de 2019, foi até judicializado durante a votação, enfim, mas o Umas fato é audiências que públicas bem difíceis, né, Maurício? teve, exatamente, foi até tarde, inclusive, bastante concorrida, né? E a audiência até por decisão judicial, diga-se de passagem. Então, essa licença por adesão e compromisso, ela é importante a gente compreender, Fernanda e os teus alunos aí, que não é aquele oba-oba, né? Quando foi aprovado o código, depois quando foi discutido, a bandeira sempre foi assim de simplificar o licenciamento. O licenciamento ambiental, a gente não pode esquecer que ele tem como objetivo, né, consolidar basicamente dois princípios, poderíamos até falar mais, mas basicamente dois princípios do direito ambiental, que é o princípio da prevenção e o princípio do desenvolvimento sustentável. Poderíamos falar em poluidor pagador, em precaução, etc. Mas a prevenção, eu acho que é o objetivo principal. Por quê? Porque a licença ambiental, ela outorga a possibilidade do particular de exercer alguma atividade que seja potencial ou efetivamente poluidora ou utilizadora de recursos naturais. E o desenvolvimento sustentável é porque ele é uma compatibilização entre o aspecto econômico com o aspecto de preservação ambiental. E isso é importante. Por quê? Porque na Constituição, a gente, quando estuda o direito ambiental, a gente lê muito o artigo 225, que é o capítulo de um artigo só, mas um artigo muito importante, com parágrafos, com incisos, é uma enciclopédia, né, o 225. Mas o aspecto ambiental também está descrito no 170, que coloca que o desenvolvimento econômico ele tem que respeitar o meio ambiente. Então, por isso que eu destaco muito essa necessidade de compatibilizar.
eu gosto de usar o termo equilíbrio, né? A palavra equilíbrio, ela nos traz uma, uma harmonia desses interesses, né? A gente não pode entender isso como antagônico. E quando eu digo como antagônico, é exatamente aquele excesso de só preservar tudo, porque a gente sabe que no ambiente urbano a presença do homem alterou todo aquele ambiente ali, é inevitável, né? E também o desrespeito com o ambiente, com a natureza. Então, esse equilíbrio, ele deve ser buscado em todas as formas. E o discurso da licença por adesão e compromisso, ele é um discurso que muitas vezes no jornalismo, no ambiente político, ele destoa um pouco daquilo que o direito ambiental coloca. Por isso, eu acho que é importante a gente trazer esse tema para cá, para os teus alunos, tendo em vista que a licença ambiental, por ter essa origem de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, ela se impõe alguns desafios. Então, o que é a LAC propriamente dito? A licença por adesão e compromisso, Santa Catarina já tem, Bahia foi o primeiro estado que fez, Ceará tem também, inclusive Ceará já reconhecido no STF como constitucional. A iniciativa de Santa Catarina foi reconhecida no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina como constitucional. Então, também assim, não é um bicho-papão, não é algo que tenha que ir contra. Porém, Mas é que eu não acho, é, vou te interrompendo aqui, Maurício, é porque eu acho que também por tem favor. porque a gente vê também muita manifestação midiática, na mídia mesmo, né? Dizendo assim, então a gente vai liberar geral os licenciamentos, então se já a gente não consegue garantir fiscalização, então eu vou liberar tudo, então agora vai jogar tudo para o alto, não vai ter mais nenhum controle ambiental. Então, eu acho que esse discurso, ele pesou muito também, né? Eu acho que tu tocou numa expressão que é fundamental nesse processo, que é o controle ambiental. Né? Não pode ser interpretado uma licença ambiental de uma forma expedita, de uma forma simplificada, com ausência de controle ambiental. Tá? Esse é o ponto-chave do processo. Eu vou dar um exemplo que eu falava quando secretário, nas reuniões internas da secretaria, que o desafio está em a gente deixar de monitorar processos e monitorar atividades. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o processo de licenciamento ele fica tramitando por mais tempo do que deveria, às vezes até acontece de ter que renovar estudos ambientais, e depois que a licença é expedida, não vai haver o monitoramento dessa atividade, para ver se está cumprindo tudo aquilo que prometeu cumprir. Então, esse é um problema. O problema é geral, não é um problema de um lugar específico, é um problema geral da área ambiental, que foca muito no processo de licenciamento e depois deixa a desejar no monitoramento da licença. E a LAC ela tem o objetivo de inverter essa lógica, onde o particular, pelo princípio da boa-fé, até dispositivos que estão expressos numa lei que vale a pena estudar, quanto mais eu leio aquela lei, mais eu descubro pontos ali, que é a lei da liberdade econômica, acho que é um desafio muito grande. A lei ela não começou a valer ainda, por mais que ela esteja em vigor, ela não está acontecendo ainda, o que está escrito ali, mas ali fala da boa-fé do particular. E como é que a gente traz isso para o direito ambiental? Quando um processo de licenciamento é instruído, tem um responsável técnico. Esse responsável técnico ele tem perante o CREA ou perante o CRB anotações de responsabilidade técnica. E essas anotações conferem a esse técnico um grau de responsabilidade gigantesco. Se nós fizermos a análise da lei 6938, perdão, a 9605, que é a lei que envolve, que está tipificado os crimes contra o meio ambiente, a pena mais alta daquela lei é a de falsificar laudo. É mais alta que a de poluição. Por quê? Porque fere a boa-fé, que é um princípio básico do direito. Então, essa licença simplificada, licença por adesão, ou licença autodeclaratória, ela parte da premissa que o particular vai saber previamente o que ele tem que juntar no processo para formar esse requerimento e vai atestar, sob as penas da lei, que tudo que está ali é verdade. O órgão ambiental vai, então, sem fazer a vistoria, entregar, outorgar uma licença ambiental. E aí que está o segredo, e depois tem que ir lá conferir. Mas primeiro ele deu a licença. Inverte esse ponto da lógica. Ela não vai funcionar se não tiver o monitoramento.
Isso é importante. Esse monitoramento ele tem que acontecer para justamente manter esse equilíbrio do processo, para manter essa proteção que é preciso. Por quê? Porque a licença autodeclaratória, a licença por adesão e compromisso, ela não é uma não licença. Tá? É um processo de licenciamento, mas é um processo de licenciamento diferente que exige, sem sombra de dúvida, esse monitoramento pós-emissão da licença. Sim, não E é uma aí a gente vai autorização para não fiscalizar, né? Talvez até a gente tenha que aprender o reforço que eu tenho que dar para o fiscal, né? Para a estrutura do órgão do Cisnama ali no momento da fiscalização. Exatamente. E aí a gente vai lembrar lá daquelas aulas lá de Direito Administrativo 1, lá da extinção dos atos administrativos. Né? Então, se tiver alguma informação falsa, é caso de cassação. Né? Além dos rigores da legislação ambiental, dentro do direito administrativo tem uma resposta muito pronta para isso, embora lá na 237, no artigo 19, também fala das extinções da licença, mas é um ato administrativo que foi baseado, se for o caso, estou falando hipoteticamente aqui, baseado numa informação falsa. Isso é caso de anulação do ato administrativo e, se foi descumprido posteriormente, caso de cassação. Né? Então, essa responsabilidade é importante. E aí a gente tem que observar também isso que tu mencionaste, que eu concordo integralmente, é a estruturação da fiscalização. O fiscal ele não pode ser aquele fiscal meramente da prancheta, né, de ir lá tá tudo bem, conheço, não conheço, e vai embora. Não, o que Santa Catarina faz escola. Santa Catarina alterou o Estatuto dos Servidores, na época se chamava Fátima, hoje é um instituto, né? IMA, né, Fernando, se não me falha a memória? Uhum. IMA, né? IMA. Onde os servidores, eles são auditores ambientais. O cargo deles é de auditores ambientais, justamente para dar essa ideia do pós-licença, né? Que não é uma mera fiscalização formal, não, é uma auditoria mesmo, que vai analisar todo o funcionamento da empresa que fez com que aquela empresa obtivesse a outorga da sua licença. E um ponto também para finalizar, Fernanda, nesse item que a gente está falando, é que não é para todas as atividades. Né? Santa Catarina deu um exemplo bem bacana nisso, foram 3 anos de discussões até ser implantado esse processo, e eu falo Santa Catarina porque ali o presidente, nosso amigo, né, Alexandre Valtric, ele já participou de uma aula de pós-graduação que eu dei, licenciamento, que eu, assim como tu está me dando essa oportunidade, esse espaço, eu fiz isso com ele, e ele explicou todo o processo. Foram 3 anos de reuniões com o setor privado, reuniões inclusive com o Ministério Público, reuniões com todos os atores envolvidos, e lá eles chegaram à conclusão que em 2 atividades, naquela época, são atividades maduras, são atividades que se sabe exatamente o início, meio e fim, os riscos que estão envolvidos e as externalidades negativas que possam vir a afetar esse processo. E aí eles chegaram em 2 atividades, que é a suinocultura e a avicultura, que são atividades de relevância econômica muito grande para o estado de Santa Catarina, e atividades super consolidadas, né, que colocaram assim, olha, a gente sabe exatamente o que tem que fazer, o resíduo, como que tem que tratar, não tem muita variável aqui nesse processo. E eles começaram com essas 2 atividades, e os relatos que a gente tem é que realmente deu certo. Agora, falar que não, tem que ser uma licença autodeclaratória para todas as atividades, e daqui a 4 ou 5 anos, quando chegar a fase de renovação, o órgão ambiental vai lá fiscalizar, isso não pode acontecer. Uhum. Concordo contigo. Acho que aí, na verdade, é o calcanhar de Aquiles dessa discussão, né? Como, de fato, se garante a fiscalização, ou esse monitoramento, né, ou esse cuidado no pós-licença. Que, na verdade, é um cuidado que a gente já tinha que ter agora também, né, Maurício? Quando a gente concede a licença, mesmo com todo esse processo de licenciamento, que é longo, é caro, é dispendioso, a gente sabe disso, a gente também não está abrindo mão da fiscalização, né? Então, agora, talvez a gente tenha que entender realmente que o forte desse processo seja esse momento do pós-licença. O próprio município de Porto Alegre, resgatando
uma questão histórica, aí já faz mais de 10 anos que mudou isso, mas no início as licenças ambientais eram anuais, né? Mesmo a resolução 237 do CONAMA dizendo que uma LO, por exemplo, ela tem vigência de até 10 anos, as licenças no município de Porto Alegre, no início, eram renovadas anualmente, por quê? Porque era na renovação que se fazia a fiscalização, né? Então, uma vez por ano, o servidor ia lá, conferia se estava tudo certo e emitia uma nova licença, né? E essa lógica também, hoje, ela não faz mais sentido. Uma licença, ela pode ter um prazo de validade muito longo, o que não pode é não ter esse monitoramento da licença. Eu acho que mais importante do que o processo de licenciamento é, sim, acompanhar a atividade. E, Maurício, uma última pergunta aqui para te liberar, coitadinho. Quando a gente conversa sobre isso, tipo, não vão ser todas as atividades, né? Explica um pouquinho para a gente como é que vai ser isso, né? Quem é que poderia estar fazendo a escolha? Vão ser os conselhos? Para quem a gente vai passar esse poder de determinar se vai ser ou se vai ser não? Se isso já foi previsto na legislação? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Pelo Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, é o CONSEMA que vai definir. Tá? Inclusive, esse código ele traz uma curiosidade, que ele aumentou 14, se não me falha a memória, aqui eu cheguei a fazer esse estudo, 14 competências no Conselho Estadual. Ele é um código que ele valorizou muito o Conselho Estadual, o CONSEMA, né? E a previsão é de que sim, cabe ao conselho então definir essas atividades. Eu particularmente já tive algumas reuniões em processos de clientes meus, onde algumas atividades elas inclusive são analisadas de uma forma muito rápida, que até durante a conversa lá na FEPAM se disse assim, olha, não faz sentido ter uma licença autodeclaratória quando a licença é expedida muito rápida. E aí vem uma outra reflexão, né, sobre esse processo. Será que a pressão, né, de ter uma licença expedida não seria até uma demora, né, uma resposta à demora na análise, né, e isso acontece muitas vezes. O que a gente tem que entender quando se fala no processo de licenciamento, às vezes, quase sempre, a necessidade de uma complementação. E essa complementação está previsto lá no rito do licenciamento da 237, se não me engano, no artigo 10, é aquela complementação onde o órgão ambiental ele concede 120 dias para que o empreendedor ele corrija o processo dele. Se adapte, né, às exigências. Adapte, né? E eu sempre indaguei, né? Será que essa necessidade de complementação ela é mais porque o particular não soube entregar o que o órgão ambiental exigiu, ou porque o órgão ambiental não soube exigir o que queria? E Isso acabou eu no coloco caminho descobriu que tinha outra coisa para pedir, né? E isso é muito comum, Fernanda. Tu já deve ter te deparado com a situação, porque eu sempre coloco assim, ó, não cabe ao órgão ambiental inovar no meio do processo, assim como não cabe ao particular mudar a atividade dele no meio do processo. Então a gente tem que ter um rito que ele é um rito que ele tem que ter segurança jurídica, não só para o particular, quando ele sabe o que vai ser analisado, a forma que vai ser analisado, mas também para o próprio servidor público, que ele vai saber o que ele vai poder indeferir com profunda segurança. Porque às vezes se critica muito o órgão ambiental, que a licença demora, ou coisa que o valha, mas na verdade o processo foi muito mal instruído. Né? Então, se o órgão ambiental ele tem exigências claras sobre o que deve ser entregue no requerimento de licença ambiental e não isso não aconteceu, o particular não cumpriu, deve esse processo sim ser dado um prazo de complemento, porque tem previsão legal, mas e depois ser indeferido, e indeferido com muita autoridade, com muita tranquilidade, não tem problema. O que não pode acontecer, e isso eu pessoalmente já vi muito, é um ping-pong, né, onde o órgão ambiental ele assim, eu esqueci de pedir tal coisa e eu tenho que pedir agora. E o particular não entrega tudo, vai entregando aos poucos, e aí sim, de fato, não tem fim.
E isso acaba deturpando o conceito do licenciamento ambiental. E aí a gente tem uma corresponsabilidade, né? Tem um lado lá, quem está fazendo, né, quem está pedindo, o outro quem está entregando. Na verdade, todo mundo está precisando ali dar uma chacoalhada e se readequar, né? Eu sou um profundo defensor, né, do que tem um sistema de qualidade, que são os POPs, né, Procedimento Operacional Padrão. E isso, quando eu estive ali na condição de secretário, a gente iniciamos a implementação já para algumas atividades, que é justamente isso, é dar segurança para o particular, de dizer para ele o que ele tem que entregar e dar segurança para o servidor público para ele negar, sim, uma licença. Não tem problema em negar uma licença. A questão é que todos os atos administrativos eles têm que ser fundamentados, né? Então, isso é importante. Por isso é importante também a gente ter esses técnicos bem preparados, né? A gente ter realmente um investimento, né, nesse meu funcionário, porque o reflexo econômico que gera essa atuação é gigantesco, né? E aí, em se tratando de investimento, isso é geral no Brasil, assim, quanto do PIB brasileiro passa pelos órgãos ambientais, né? Muita coisa, toda a indústria, infraestrutura, assim, ó, seguramente é mais da metade do PIB brasileiro. E se a gente pegar qualquer desafio, que é qualquer órgão ambiental do Brasil, não é mais de 1% do orçamento que tem para si. Então, assim, essa relação é uma relação que ela ainda não está madura. Tem uma necessidade de maturidade, mas essa maturidade tem que ser mútua, né? Por isso aí voltamos lá no início da nossa conversa do ponto de equilíbrio, né? Maurício, olha, muito obrigada mesmo. Acho que é uma fala bem importante. A gente está vivendo a mudança na legislação estadual. Tá certo que a gente foi atropelada, né, por tudo isso que está acontecendo. Coitado do código até acabou perdendo um pouco do seu protagonismo, né? Mas são reflexões bem importantes que, de fato, a gente tem que, às vezes, tentar parar os dois lados, né? Se a gente fizesse isso, né? Eu até ando brincando esses tempos, né, com alguns alunos, eu falei assim, o pessoal olha direito ambiental e talvez por isso tem um certo preconceito, né, estabelecido com a área e com a função e com as atividades. O pessoal diz, isso aí então é para abraçar a árvore, né? Eu aí estava olhando as galinhas lá atrás, né, para salvar bichinho. Não, tu vai fazer isso também é para isso. Não, é só que falta as galinhas invadindo a minha horta ali, que eu fiz, meu Deus. Né? Também é para isso, mas o direito ambiental, ele é assim com a análise econômica do direito, a gente está assim com o direito econômico, né? Então as pessoas têm que entender isso, né? O direito ambiental ele não é algo para a gente ficar fazendo só um posicionamento, enfim, né, de orar as estrelas, não é isso, né? A gente tem um lado que é o lado forte desse ramo, que é uma interlocução, né, uma interlocução fortíssima com o direito econômico, né? Com a própria economia, né? Então, assim, essa análise econômica do direito, ela está dentro do direito ambiental e a gente tem que fazer as pessoas darem conta disso, né? Vá que a gente consegue. Sem dúvida nenhuma. Essa questão da análise econômica do direito faz a gente refletir muito, né? E eu vou te contar uma historinha, eu prometo que vai ser muito rápida. Logo que eu me formei em 2001, eu já emendei ali a pós-graduação em ambiental, na época só tinha em Pelotas, né? Ou São Paulo ou Pelotas. E eu trabalhei logo depois que me formei no Ministério Público. Tive uma oportunidade de desenvolver um cargo lá, era um cargo de confiança, e fazia pareceres, analisava o processo. Uma vez eu analisei um processo que a discussão era em matéria de direito, mas eu me dei o cálculo de fazer uma leitura ali um pouquinho diferente, que era uma causa de servidor público, incremento salarial, alguma coisa assim, e o resultado prático da ação era de em torno de R$50. Então, assim, todo o aparato estatal, né, sendo movimentado, e o resultado prático lá no final da ação é que o autor ia ganhar R$50 de atrasados, né? Então era coisa de lei Brito, uma coisa bem antiga lá, isso foi em 2001. Mas a análise econômica do direito, ela te faz refletir, né? Tem gente que critica, mas faz refletir efetivamente assim, qual é o resultado prático disso, o que isso vai mudar na vida das pessoas, né? Uma vez assisti uma palestra de um professor espanhol lá no mestrado, que disse assim, olha, aqui no Brasil vocês têm um processo de que o Estado, através da Defensoria Pública, busca o Estado, através do Poder Judiciário,
para que o Estado, através do Poder Executivo, defendido pela Advocacia Geral da União, que é paga pelo Estado também, entregue um remédio à parte, né? Será que não é mais barato entregar o remédio direto do que fazer todo esse Olha quanta gente, movimento? né? Olha quanto custo envolvido em tudo isso, né? Quando a gente sabe que a gente tem um sistema que dá esse acesso, né? Mas, E aí olha, outra questão, assim, já para realmente encerrar, acho que a gente já extrapolou o tempo, é aquilo, e por ser uma aula para graduação, hoje eu não dou mais aula em graduação, mas dou aula em especializações, mas é a questão da peculiaridade do direito ambiental, da advocacia no direito ambiental, que, diferente de outros ramos do direito, ela não deve ser fomentada a disputa, ela não deve ser fomentada o conflito, não pode ser fomentado o conflito. Né? O advogado da área criminal, por exemplo, todo ele vai ter um processo onde um promotor vai estar acusando, ele vai estar se defendendo. No civil, por mais que a gente fale em mediação, em conciliação, existe muitos processos, muita lide na área civil, mas o ambiental não é através da disputa, não é através do conflito que o direito ambiental vai ser desenvolvido, com certeza. a gente é na mesa da conversa, né? É sentando para outras formas de resolução. Tem que ser, é o desejo, pelo menos. A gente está trabalhando para isso, né, Maurício? Trabalhando para isso. Então tá, querido, muito obrigada. Né? Desculpa aí roubar o tempo da família, tá? Muito mesmo. Eu sei, a gente sabe, né, das circunstâncias que está todo mundo envolvido e te agradeço mesmo a disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Estamos aí, contribuindo como podemos. Parabéns pela iniciativa aí. Beijão. Valeu, abraço.